Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito importante, que é a ausência paterna e a decadência da sociedade moderna. E esse tema, ele tem me chamado muita atenção, principalmente quando a gente começa a observar os números, né? A gente percebe que, e é alarmante, a maioria dos casos de gravidez na adolescência, uso e abuso de álcool, de drogas, violência, a própria questão de suicídios, depressão, tudo isso acontecendo na adolescência, a maioria desses casos está intimamente relacionado à ausência paterna ou algum problema relacionado a conflitos internos com relação ao pai. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. É um tema que a gente não vê ser abordado, é um tema que a gente tem dificuldade em buscar material, por isso que eu estou trazendo aqui para a gente poder realmente falar disso abertamente. Parece algo distante da nossa realidade, mas a ausência paterna ela pode se manifestar de várias formas. Pode ser no caso de um abandono, ou até mesmo o pai que está dentro de casa ali está fazendo realmente o seu melhor, está buscando ali o sustento da sua família, está cuidando ali da melhor forma que ele pode, mas ele não está presente na vida do filho. E isso é muito complicado, porque isso acaba gerando algumas feridas aí e a gente começa a perceber alguns casos. Quando a criança vai crescendo ali sem essa presença paterna para poder ensinar alguns valores, ensinar a ter disciplina, resiliência, entender sobre a questão do respeito da autoridade, aprender a receber de forma adequada o não, né? Então é importante o pai saber dizer não também para o filho. Todas essas habilidades, elas são construídas principalmente ali na infância, entre os 7 e os 11 anos. E quando não existe essa presença do pai, ele acaba terceirizando, seja deixando só para a mãe cuidar, ou os pais eles têm muitas atividades, trabalham muito, não têm condições de estar acompanhando, aí eles deixam simplesmente a escola e acreditam que o professor vai estar educando ali e está tudo bem. Hoje a gente vê que não é bem assim, não está tudo bem. A presença do pai e também a presença da mãe, agora a gente tem que focar na questão do pai porque gera uma ausência muito maior, é muito maior o número de casos do pai que acaba ou abandonando ou negligenciando o seu filho. Então a gente precisa tratar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, é muito importante. E se a gente for observar os casos de violência, a realidade distorcida que a gente tem aí, se a gente for, por exemplo, numa prisão e for perguntar ali sobre classe social, cor, etnia, são várias respostas diferentes, a gente vai ter pessoas dos mais tipos, mais variados, crenças, classe social, etnia, tudo. Agora, se for perguntado como foi a sua relação com o seu pai na infância, a maioria, se não todos, vai falar ruim ou péssimo. Por isso que é importante a gente levantar esse ponto. Não quer dizer que todos os problemas seriam resolvidos a partir do momento que a gente conseguir incutir na cabeça desses pais que precisam dessa presença, mas muitos problemas seriam sanados sim. Porque a gente vê adultos completamente imaturos, incapazes de lidar com a realidade. A gente vê aí adolescentes de 40 anos sem saber lidar com a sua própria vida, ainda morando na casa dos pais. Isso aí foi uma ausência, algo que faltou ali, um treinamento que faltou para poder se tornar pai um dia também. Agora, o problema, ele é um pouco mais profundo do que a gente imagina, e a gente vai tratar um pouco sobre isso também nos próximos vídeos. Mas eu queria só levantar essa bola aqui e falar que existe saída sim, existe solução. Inclusive, para quem foi vítima dessa ausência, né? É diferente a gente imaginar isso, né? Normalmente, quando a gente pensa em vítima, a gente pensa de uma ação, né? Então, as pessoas que são vítimas dessa não ação, dessa negligência, elas acabam sofrendo também. E eu digo isso por também fazer parte desse contexto. Eu também fui vítima de ausência. E aí, a gente trilha um caminho, quando a gente olha para trás, a gente vê que poderia ter sido diferente. A gente tropeça muitas vezes, a gente se depara diante de muitos desafios que são complexos, que com a ajuda do pai ou um treinamento mais adequado ali na juventude, na infância, as coisas seriam diferentes. Então eu estou aqui para falar que existe saída, existe solução. Tanto para quem foi ferido nessa condição, para quem foi vítima dessa situação, né, que muitas vezes não há um culpado, né, mas existem essas ações e existe algo que pode ser feito diante disso. Então, se você guarda alguma ferida emocional que aconteceu na sua infância, algum problema que teve aí, se o seu relacionamento foi difícil com o seu pai, você pode sim recomeçar, você pode mudar isso, não apenas esse relacionamento com o seu pai, mas também você pode virar a chave. Você pode começar a escolher agora romper esse ciclo vicioso, começar um caminho diferente. Se você já tem filho ou pretende ter filho, começar a cuidar dele agora de uma forma diferente, com um olhar diferente.
Esse é o fundamental e é do projeto que a gente está trazendo aqui. E eu quero trazer mais informações a respeito dele, certinho? Forte abraço, até a próxima.